Boa noite. Para quem não sabe, eu sou engenheira florestal e também engenheira de segurança do trabalho. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a cidadania no mundo do trabalho. A gente vai fazer uma breve retrospectiva sobre como isso historicamente foi sendo construído no Brasil e depois a gente entra na questão da segurança do trabalho nas ciências agrárias propriamente dita. Bem, se alguém acha que quando a Lei Áurea foi promulgada, automaticamente o trabalho escravo deixou de existir no Brasil, está redondamente enganado. E a prova disso é que, infelizmente, até hoje, em alguns lugares, você encontra ainda a presença do trabalho escravo. Porém, no século passado, a pressão do movimento trabalhista no Brasil fez com que Getúlio Vargas criasse o Ministério do Trabalho, criasse a CLT, não é? Foi instituída a Carteira de Trabalho, CLT esta que tem vários, não é, direitos para os trabalhadores, como, por exemplo, férias, repouso semanal, a jornada de trabalho sendo regulamentada e várias outras garantias, não é? Porém, quando chegou na década de 70, o Brasil percebeu que precisava isso ser ampliado. Por quê? Porque a Organização Internacional do Trabalho sinalizou para o Brasil que ele estava liderando em primeiro lugar no mundo os casos de acidentes do trabalho. Então, o que foi que aconteceu, né? Foi quando surgiu instituições como a Fundacentro, foi quando surgiram as normas regulamentadoras da segurança do trabalho, onde cada atividade laboral passou a ter um conjunto mínimo de normas que faziam com que faziam e fazem com que o ambiente de trabalho tenha a garantia de que está prevenindo em relação à questão dos acidentes do trabalho e também a integridade física e a saúde do trabalhador, para que o mesmo não adquira doenças do trabalho, não é? Também, com a Constituição Cidadã de 1988, isso foi mais ampliado ainda, porque foi criado o Ministério Público do Trabalho, foram ampliadas grandemente as varas, né, do trabalho, onde as mesmas passaram a tratar especificamente da causa trabalhista. Mas recentemente o que é que a gente tem visto, não é? A gente viu que já mexeram na CLT, mexeram na Previdência, estão querendo acabar com a Justiça do Trabalho e acabaram com o Ministério do Trabalho. Isso é muito grave. Por quê? Porque a gente está vendo paulatinamente o desmonte da estrutura, não é? E do sistema que garantia, não é, a cidadania no mundo do trabalho. Sistema esse composto de instituições e de leis. Só para vocês terem a ideia de como isso é grave, por exemplo, nós profissionais de segurança do trabalho, quando a gente vai recomendar algum EPI, a gente tem a preocupação de pesquisar, saber se aquele EPI, não é, ele realmente tem o registro no Ministério do Trabalho, não é? Que atesta a qualidade dele, né? Que ele realmente protege o trabalhador. Porém, o que é que acontece? Como o Ministério do Trabalho foi extinto, as suas várias atividades foram pulverizadas em diferentes órgãos, de modo que hoje a gente não sabe qual é o órgão que está fazendo esse trabalho. Eu mesma não sei qual é o órgão que está fazendo essa função. E os EPIs novos que forem surgindo, não é? Como é que vai ser esse registro? Quem vai estar atestando a qualidade desses EPIs? Então, só aí é para vocês verem como isso, esse desmonte prejudica, não é, o trabalhador e a sociedade, não é, em geral. Bem, agora nós vamos tratar da questão da segurança do trabalho nas ciências agrárias. Se vocês bem perceberem, nós vamos para uma mata, a gente precisa estar também com os EPIs. Então, por exemplo, é necessário que nós tenhamos o quê? É necessário que você utilize a caneleira, não é? Nos chamam de perneira, mas você precisa proteger a sua perna em relação aos ataques, não é, de animais peçonhentos. Você precisa também usar luvas, não é? Essa luva aqui, inclusive, é bem versátil, que ela permite que você, inclusive, possa escrever e fazer várias atividades e ela não prejudica, não é? Não impede você da sua mobilidade. Você precisa de ter luvas. Você precisa também de ter roupas, não é?
de manga comprida. Então, blusões ou casacos para proteger os seus braços. Você precisa também ter, se você vai trabalhar numa área molhada, uma bota assim, de PVC, pano longo, não é? Porém, essa bota, se você vai trabalhar em um ambiente, como por exemplo no sertão, na caatinga, que mais tem no chão é espinho, o espinho vai perfurar essa bota e vai furar o seu pé. Então, o ideal é o quê? É você ter esse tipo de bota aqui, né? Que vai proteger você. Você precisa também de ter, por exemplo, o óculos de segurança para proteger os seus olhos. Você também precisa de ter uma capa de chuva. Olha como as coisas evoluíram. Uma capa de chuva, isso aqui é uma capa de chuva. Você, ó, levezinha, bota na sua bolsa. Se chover, você vai estar protegido contra a chuva e, né, vai se proteger em relação a gripes e resfriados. Você também precisa ter o capacete. Por quê? Porque você pode ser que algum galho de árvore caia, ou então você andando bata com a sua cabeça em algum galho de árvore, ou então, por exemplo, você cai, leva uma queda, pode bater com a cabeça em algum lugar. Então, o capacete te protege. Bem, uma outra questão que é interessante e super importante para você observar é que se você tiver a oportunidade de escolher, de fazer a opção de escolher fazer o trabalho em tempo de chuva ou em tempo de seco, não é? De verão, de primavera, verão, é melhor você não escolher o tempo de chuva, se você tiver essa opção. Por quê? Porque a mata molhada, o risco de queda de acidentes é maior. Não é de você escorregar, mata serrapilheira molhada, as folhas, e também o risco de queda de árvores. E um outro detalhe também muito importante, evite quando estiver caminhando na mata de pisar nos troncos de árvores. Por quê? Porque pode ser que tenha algum animal peçonhento lá, escondido no tronco da árvore. Pode ser que também que tenha enxames de abelha, né? A abelha gosta muito de fazer ninho em tronco de árvore caído. E também pode acontecer do tronco rolar e você levar uma queda. Bem, de uma forma breve está aí uma breve retrospectiva sobre a questão da cidadania no mundo do trabalho, né? Como isso foi historicamente construído no Brasil, como é importante nós preservarmos essas coisas e como também você pode se prevenir, não é? Nas ciências agrárias, utilizando os EPIs e a função deles, não é? Ok? Então, um abraço para todos e todas.